Esse texto é poderoso. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. A gente sabe, se você ler os versículos, que Barnabé também é chamado de apóstolo. E ele não estava com Jesus. Mas isso são exceções. Mas isso significa que para ser apóstolo, você não precisa ser contemporâneo a Jesus. Tá me entendendo? Eu gostaria de frisar mais um texto bíblico. Que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Um texto bem clássico. Todo mundo já leu esse versículo e muitos de nós não prestou atenção no conteúdo desse versículo. Porque a gente tem preguiça de assimilar as coisas. Nós lemos o texto, mas nós não mastigamos o texto. Mastigar é ler por detalhes. Até no original, sabia? Eu tenho um aplicativo muito bom que eu recomendo para todos vocês que estão me ouvindo. É a Bíblia do Dicionário Strong. Mas qual tradução que ela é? É King James. Uma das melhores traduções que existem até hoje é a Bíblia King James. Recomendo. E um professor de hebraico, tá? Alguém que sabe de hebraico. Recomendo para vocês o Adolfo Euclair. Um ótimo professor de teologia. Recomendo vocês. Coloca lá no YouTube. Aqui no YouTube mesmo. Adolfo Euclair. Ele é historiador e teólogo. Ele é cristão, tá, gente? O pessoal apelidou ele de Le Pirata Barba Rala, né? Olha só o apelido do cara. Mas ele é gente boa, cara. Muito querido, abençoado ele. Efésios 4:11 diz o seguinte: E ele mesmo, quem? Jesus. Se você leu os versículos anteriores, fala de Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Verso 12. Com vistas o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Tem uma vírgula aqui. Olha só que interessante. Cristo ungiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, apóstolos e mestres. Olha só. Qual é o detalhe, o grande detalhe desse versículo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação de Cristo, até que, esse é o grande detalhe, até que
todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta sincera mesmo. Nós como igreja, chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo? Nós já chegamos a esse estado de maturidade espiritual? Pergunte para você mesmo. Nós não chegamos à plenitude e à estatura da plenitude de Cristo. Ainda não. Nós chegamos a esse ponto? Nós não chegamos. Nós só vamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo quando Ele voltar. Porque o nosso corpo vai ser transformado. Aí nós seremos semelhantes aos anjos, como a Bíblia diz. Sendo semelhante aos anjos, nós teremos um corpo transformado. Nós seremos seres espirituais. Aí nós chegaremos à plenitude da estatura de Cristo. E nenhum dom desses aqui cessou. Nem evangelista, nem apóstolo, nem pastor e nem mestre. E muito menos profeta. Eu sei que existem escândalos. Que muitos se dizem profeta, mas não são. Mas eu não posso pegar um pacote todo e dizer que nenhum deles é profeta. Porque muitos erram ao usar o seu ministério para se promover. Mas existe uma parte eclesiástica. Os evangelistas também erram, os pastores também erram. Eu e você erramos. Mas nós não vamos deixar de ser quem nós somos em Cristo por causa do erro. Olha o que o texto diz, ó. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Nosso conhecimento não é totalmente pleno. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você chegou à estatura da plenitude de Cristo, você já está no céu já. Você não está no céu agora. Compreende? Se você diz, não, nós já chegamos à estatura de Cristo, então tu é o cara, meu. Tu é o cara. Nenhum texto diz que os apóstolos pararam de existir. E muito menos profeta, muito menos evangelista, muito menos pastor, e muito menos evangelista, e muito menos mestre. Não existe nenhum texto que diga isso. Nós temos que parar de colocar as nossas ideias no texto e deixar o texto falar por si só. Tá bom? Deus não age por imparcialidade. Eu vejo até muitas vezes igrejas pentecostais que dizem que apóstolos não existem mais, mas essa é uma visão do cessacionismo moderado, que não cabe dentro de uma visão pentecostal clássica. Então, cuidado. Temos que ter cuidado ao analisar a Bíblia. Temos que ter muito cuidado, tá? Espero que tenha te ajudado, tenha te falado verdades aqui que não
que está bem explícito. Não tem invencionice aqui. Tem texto. Eu poderia até mostrar o grego aqui. Mas não me cabe o tempo porque o grego ele rouba muito tempo. Tá? Segue o perfil do professor e pastor Mateus Rangel. Professor de grego e hebraico. Ele confirma a mesma coisa que eu disse. Teólogo honesto. Tá? Mateus Rangel. Segue o perfil dele no Instagram. Ele é um exímio teólogo. Exímio. Ele é um cara assim, magrinho, bem barbudo, assim, a barba bem grande. E ele não é só inteligente, ele é espiritual. Ele é muito querido, já conversei com ele, uma ótima pessoa, homem de Deus, tá? Deus abençoe. E apóstolos existem sim, até hoje. Pegue os bons exemplos. Deixa para lá os maus exemplos, tá? Apóstolos existem sim. Até o próximo vídeo.